Bom dia, estamos começando nossa aula de Escola Bíblica Dominical, a quinta aula da nossa série sobre o apóstolo Paulo apóstolo, e a sua teologia, a sua vida e seus escritos. Nós estamos trabalhando agora o pensamento de Paulo, a teologia de Paulo. E nós queremos convidá-lo para orar conosco e buscarmos juntos a orientação da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela alegria de estudar a tua palavra, porque nós temos este privilégio como povo de Deus. Quero te agradecer, Senhor, pelos estudos, pelos livros que nos orientam, mas principalmente pela tua palavra, pelos escritos maravilhosos que o apóstolo Paulo deixou para nós, orientando-nos na nossa fé e nos dando, Senhor, as noções de como as coisas acontecem. Eu quero colocar diante de Ti a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine com a Tua presença, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos estudando esse livro aqui, provavelmente vai sair ao contrário aí, mas é a Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Ridderbos. É um livro que foi publicado pela editora Cultura Cristã da Igreja Presbiteriana, um livro clássico, já está na sua segunda edição, e é deste livro que nós estamos tirando as noções básicas do ensinamento sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu compartilhar com você aqui a tela, para que você possa acompanhar junto conosco aqui o PowerPoint. Se for preciso, eu saio da frente para que nós possamos ver algumas coisas aqui. Mas eu quero te mostrar aqui, né, essa é uma figura que eu achei, mostrando um mundo devastado, né, uma fantasia que imagina um mundo destruído, um mundo totalmente devastado, onde os robôs e as pessoas estão completamente destruídas. Essa imagem nos ajuda a compreender como Paulo via o mundo. É claro que ele não tinha essa visão distópica do mundo que nós temos, mas ele tinha uma visão realista, baseado no seu conceito que ele havia aprendido tanto no judaísmo como nos estudos gregos, mas principalmente no seu impacto e na presença de Cristo na sua vida. A presença de Cristo para o apóstolo Paulo faz toda a diferença. Quando Jesus encontrou-se com Paulo no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo teve uma revolução na sua vida. Ele descobriu e colocou Jesus Cristo no centro. As nossas 4 primeiras lições que nós estudamos, nós vimos justamente isso, principalmente as 2 últimas lições, onde a gente viu a centralidade de Cristo na teologia de Paulo, no entendimento teológico de Paulo. Jesus Cristo, então, está no centro, ele veio ao mundo, ele viveu como homem, ele revelou o mistério que estava oculto, ele morreu, embora fosse o próprio Deus, o Filho de Deus vindo ao mundo, e ele nos deu vida ao ressuscitar dentre os mortos. E nele, então, nasce um novo homem. Por quê? Por que Jesus Cristo precisou vir ao mundo? Por que para Paulo, qual é o sentido do verbo se fazer carne? Embora ele não utilize essas palavras são de João, ele, de certa forma, ele tem uma concepção do mundo, uma concepção deste mundo, como que um mundo sendo dominado pelo pecado. Para Paulo, o mundo foi criado bom. O mundo e o universo foi criado por Deus e foi criado sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Mas alguma coisa aconteceu. Deus colocou o ser humano no mundo, o homem e a mulher. Este ser humano também foi criado perfeito, foi criado sem o pecado,
mas alguma coisa aconteceu no caminho. E aí ele passa a imaginar justamente isso. O Verbo se fez carne para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O problema para Paulo é que o pecado entrou no mundo. É como se Deus criou o mundo perfeito, criou os seres humanos perfeitos, mas deu ao ser humano uma liberdade para obedecer ou não a Deus. Este ser humano, homem e mulher, é chamado em Paulo de o primeiro Adão. O primeiro Adão abriu a porta, deixou o pecado entrar. E ao abrir a porta e deixar o pecado entrar, o pecado tomou conta do mundo inteiro. A começar do homem, ele contaminou toda a criação. E é dentro desse ambiente contaminado e devastado pelo pecado que Deus vai plantar a semente do novo mundo. Ele mesmo vai vir aqui para resolver os problemas que o homem criou ao deixar o pecado entrar no nosso mundo. Vamos tentar ver isso de uma maneira assim, bem detalhada na teologia e nos textos do apóstolo Paulo. Esse texto aqui se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 14, e nós vamos ver, então, a teologia do apóstolo Paulo marcada pela vida em pecado, ou o pecado como um modo de existência. Para o apóstolo Paulo, para a sua teologia, a vida que nós vivemos está imersa no pecado. E o pecado é para os seres humanos que ainda não encontraram Jesus Cristo um modo de existência. Como é que a gente vê isso? Vamos dar uma olhada aqui em alguns textos. Efésios 2, 1 a 3, por exemplo, nos mostra que nós estávamos acorrentados pelo pecado, que nós estávamos imersos nesse mundo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando a gente lê esse texto na versão revista e atualizada, deixa eu mostrar aqui para vocês, é bem interessante, porque a versão revista e atualizada tenta dar uma melhorada nesse texto, porque no original, o texto de Efésios 2, 1, ele não tem essa frase aqui, olha, ele vos deu vida. Essa frase só vai aparecer aqui, olha. Mas Deus, no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida. Aqui é que aparece essa frase. Só que o tradutor, ele achou que o jeito que esse texto começa é muito drástico. Então, olha aqui, por exemplo, a versão internacional, ela traduz melhor. Vocês estavam mortos. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Se nós olharmos lá no texto grego do Novo Testamento, a gente vai descobrir que esse texto começa assim: estando vós mortos. A palavra, inclusive, é uma palavra muito pesada, necros, mortos, né? Por causa dos pecados, né? Por causa do vosso comportamento e dos pecados. Então, vamos voltar aqui e vamos ver o texto da nova versão internacional. Ele começa dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Note, o príncipe do poder, que é aqui uma forma de se referir ao diabo e a Satanás, está aqui ao redor, no ar. Ele está dominando. Onde existe ar, ele está presente. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, nos pagãos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos, por natureza,
merecedores da ira. Perceba, Paulo diz que sem Cristo, essa é a nossa condição. Nós estamos imersos no pecado, estamos debaixo da ira de Deus. E se Deus não irromper através dessas trevas, né, deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas, se Deus não irromper e vier aqui, nós estamos perdidos. Então, para Paulo, o mundo, este mundo, a presente era, o cosmos, está imerso no pecado. Este mundo, ou a presente era, é o seguinte, olha, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Na versão revista atualizada diz, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí a gente imagina, poxa, então, Paulo tinha uma ideia quase que mitológica, né? Que nós estamos lutando com os demônios o tempo todo. Não, não. Os demônios fazem parte, sim, e estão dominando este mundo tenebroso. É o Deus deste mundo, é o Deus desse século. Mas para Paulo, a culpa não é do demônio, e nem é do diabo. Para Paulo, a culpa é do ser humano, porque foi o ser humano que abriu essa porta. O ser humano não precisava ter aberto essa porta. Se ele tivesse obedecido a Deus, o pecado não entraria neste mundo e nem na vida humana. Embora o pecado já existisse na criação, através da rebelião dos anjos, que a gente não sabe direito, Paulo não fala muito sobre esse assunto, e não é o nosso assunto aqui, mas, embora o pecado já existisse no universo, em todas, né, nos céus dos céus, ele podia ser contido em relação ao homem. Mas o homem não se conteve, ele deixou abrir a porta, ele abriu a porta. E quando o pecado entrou, ele tomou conta de nós. Ele tomou conta de todas as coisas. Ele contaminou a criação. Este mundo é o mundo atual dominado pelo pecado. Então, quando a Bíblia fala de este mundo, lá o apóstolo Paulo, para Paulo, este mundo, ou a presente era, são duas maneiras de se referir ao presente estado de coisas. Uma maneira espacial, dizendo que envolve todos os seres humanos e todas as coisas que os seres humanos criam, então a sociedade, a cultura, tudo isso está misturado com o mal. Paulo vai falar depois da graça de Deus que contém esse mal, que faz com que haja coisas boas e que a imagem de Deus ainda persista nos seres humanos. Mas, por enquanto, nós estamos entendendo, tentando compreender qual é a ideia que Paulo faz para este mundo e quando ele fala da presente era. Este mundo é o mundo atual, dominado pelo pecado. A presente era contrasta com a era vindoura, onde Deus reina. Agora, a era vindoura, para Paulo, não é uma coisa que vai ser lá na frente. Quando passar esta era, vai vir a era vindoura. Para Paulo não é assim. Para Paulo, a era vindoura já veio em Cristo Jesus. Então, nós temos, neste mundo tenebroso, uma luta entre a presente era e a era vindoura, que já está presente aqui, mas ainda não está em toda a sua glória. Como nós já vimos já em lições anteriores, o reino de Deus já veio, está aqui, mas ainda não em toda a sua plenitude. Então, percebam que, para Paulo, a presente era foi invadida pela era vindoura, com a presença de Cristo. Para Paulo, a presente era e este mundo, ou o presente século e este mundo, estão envoltos em trevas por causa do pecado. O mundo foi criado bom, mas a queda do homem o corrompeu. A palavra corrompeu está aqui bem atrás de mim, né? Mas é justamente esse o sentido da palavra. Então, o que aconteceu com este mundo? Ele foi corrompido. O homem foi criado bom,
mas se corrompeu. Por quê? Porque o homem fez uma escolha. E essa escolha é uma escolha que muda a nossa situação diante de Deus e diante das coisas. Vamos para frente? Romanos 8, 19 a 22 vai falar sobre esse assunto. Olha só. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, quer dizer, não é uma coisa natural, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem é aquele que a sujeitou? O ser humano. O ser humano recebeu de Deus o poder e a autoridade de dominar sobre a natureza, mas quando ele entrega o seu poder e a sua autoridade ao diabo e obedece ao diabo, lá na queda do ser humano, ele permite que a natureza também seja sujeita à escravidão, à inutilidade. E essa natureza está na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então, olha esse texto como é tremendo, né? Esse texto está dizendo que a natureza foi criada boa, mas que por causa do pecado do ser humano, a natureza também foi envolvida pelo pecado. E quando nós estamos falando aqui do presente século, nós não estamos falando das coisas naturais. As coisas naturais, elas sofrem a queda do homem. Você vê, por exemplo, Deus está mandando a chuva, as coisas e tal, mas o ser humano trata mal o solo, trata mal as florestas, trata mal as nascentes dos rios. Então, o que acontece? Está faltando água. Está faltando água, os animais estão morrendo, os animais estão sendo extintos. Por quê? Porque a natureza é mal feita? Não. Se a gente tirar o homem, e tudo que o homem faz, que é a sociedade, a cultura, a indústria, tudo que a gente tira o homem, a gente tira tudo que todas as intervenções humanas somem. Em menos de 50 anos, toda a natureza estará restaurada. Um programa que não sei ainda se ele continua, mas era um programa que dizia assim, o homem, a terra sem o homem. Ele começa assim, nos primeiros 5 anos, o que acontece? Nos primeiros 10 anos, 50 anos depois, 100 anos depois, em 50 anos a natureza já está toda restaurada. Você vê, na pandemia, bastou o ser humano ficar preso em casa durante pouco tempo, 2, 3 meses. A circulação no mundo inteiro parou, tudo parou. Já começaram a aparecer golfinhos de novo na Baía de Guanabara, já começaram a reaparecer espécies que se consideravam extintas. 2, 3 meses que o ser humano ficou sem atuar, sem jogar, sem sair de carro, sem essas coisas todas. Então, a natureza, ela se restaura. Mas o problema da natureza não é que a natureza está mal criada. Ela foi bem criada. A natureza está escravizada por causa do ser humano. E aí a gente vai entender os conceitos que significa para Paulo estar no mundo e viver na presente era. Indica que nós somos parte de uma conspiração contra Deus. Essa conspiração é porque o ser humano não está andando com Deus, dominados e certos pelo Deus deste mundo, desta presente era. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lembra? Quem é que foi criado a imagem e semelhança de Deus? O ser humano. Mas o ser humano perdeu essa imagem e semelhança ao pecar. Ele teve a sua imagem e semelhança corrompida. Ela continua lá porque Deus preservou isso através da graça comum. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, o novo homem, Cristo, que veio ao mundo, é a imagem de Deus. E ele veio trazer a semente
da nova vida. Então, se alguém não está percebendo isso, é porque o Deus desta era, o Deus deste século, cegou o seu entendimento. E este Deus deste século, ele ganha poder por causa do nosso pecado. O pecado é que dá poder tanto ao diabo quanto à morte. A morte vai tomando conta de tudo, porque o aguilhão da morte é o pecado. Isso que Paulo fala. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, pervertida. Notem, se o pecado não tivesse presente, a presente era não estaria pervertida. Ela só está pervertida porque o pecado está presente, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, Jesus se entregou segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Para quê? A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então, para Paulo, o presente mundo, o presente século, está dominado pelo pecado. E esse pecado não é de alguns. O mundo não está dividido em gente de bem e gente de mal, ou gente do mal, para Paulo. Para Paulo, todos pecaram. A universalidade do pecado, a carne corrompeu-se e o primeiro homem, cujo modelo nós estamos atrelados pelo nosso nascimento, todos nós pertencemos a essa geração do primeiro homem, de Adão, que é o homem e a mulher. Esta geração está marcada pela presença do pecado. Todos pecaram. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe ninguém bom, no sentido de que possa salvar-se a si mesmo. Todos nós estamos em pecado. Todos nós estamos ligados a este mundo, e por estarmos ligados a este mundo, por causa dessa ligação do ser humano com o mundo, com a sociedade, com a cultura, desta coisa que é a humanidade, que está corrompida pelo pecado, o pecado permeia todas as coisas e retroalimenta-se. Nós estamos condenados porque nós fazemos parte deste mundo. E nós fazemos parte desse mundo porque nascemos nele. E aí tem um problema, né, que depois a gente vai ter que resolver. Jesus também nasceu e se tornou parte desse mundo. Foi o primeiro passo para ele assumir a culpa da humanidade. Deus o preservou da corrupção, mas a culpa ele assumiu. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, os desejos e pensamentos da nossa carne. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Depois nós vamos ver a relação de Paulo com a lei, ainda não vamos mexer com isso. De forma que dávamos fruto para a morte. Então, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. De forma que dávamos fruto para a morte. Vamos entender aqui o que é que Paulo entende por carne, por morte. Vamos começar a fazer uma espécie assim de glossário de alguns termos que o apóstolo Paulo usa. Vamos lá. O primeiro termo é o termo mundo, ou cosmos, que vem do grego cosmos. Mundo, para Paulo, tem basicamente 3 sentidos, 2 deles neutros e um deles carregado de significado
teológico. Primeiro, o mundo, para Paulo, pode significar o universo. Há ocasiões em que ele fala do mundo, né? Mas fala do mundo como sendo o universo inteiro. O cosmos, para ele, portanto, nesse sentido, é neutro. Também pode ser que ele esteja falando do mundo como falando dos seres humanos que estão no mundo. Mas, em muitas ocasiões, quando ele fala este mundo, principalmente quando ele usa a expressão este mundo, ele está falando do mundo que foi dominado pelo pecado. O mundo, então, é quase que um esquema do qual a gente não consegue sair. Aliás, Paulo vai dizer, né, não entre no esquema do mundo, né, não vos conformeis com este século. Notem que, para Paulo, então, o mundo é o lugar onde este século está atuando. A presente era, ou presente século, ou esta era, ou este século, grego, aion, também já tem uma conotação muito mais negativa do que mundo. A gente pode dizer que a presente era tomou conta do mundo, universo, que era neutro, e da humanidade, que não tinha pecado, por causa do pecado da humanidade. E aí o mundo passou a ser dominado pela presente era. Então, o que é a presente era? É o mundo atual, o tempo atual, em contraste com a era vindoura. Mas lembra que a era vindoura, para Paulo, já veio em Cristo. Ela veio como uma semente. E aí nós vamos lembrar das parábolas dos evangelhos que falam da semente do evangelho sendo pregada e sendo disseminada nesse mundo. Outro termo muito usado por Paulo é o grego, vem do grego sarx, que é o termo carne. Carne, para Paulo, é o corpo humano, em algumas ocasiões, quando ele diz assim, olha, não consultei nem carne nem sangue. O que ele está querendo dizer com isso? Não consultei nenhum ser humano. Ele está falando do ser humano de modo genérico. O ser humano é carne, então ele é transitório, ele morre, seca-se a erva e cai a sua flor. O mundo, o homem, o ser humano como corpo se desfaz. Mas carne, para Paulo, em muitas ocasiões, e a gente percebe claramente quando ele fala sobre isso, é a natureza humana corrompida pelo pecado. Esta natureza humana habita o corpo, habita o ser humano. Está presente na nossa natureza e não podemos nos livrar dela, porque ela está arraigada na nossa natureza. A não ser que haja um novo nascimento, a gente não pode se livrar da carne. Primeiro Adão. Para Paulo, o primeiro Adão é o ser humano, coletivamente. É também a humanidade corrompida pela queda. Mas, principalmente, em contraste com o segundo Adão, ele vai nos dar a ideia de Cristo como o segundo Adão, em contraste com o primeiro Adão, que é o ser humano natural, sem a salvação. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui para olhar vocês de novo e conversar sobre Romanos 5, 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21 começa, e aqui eu quero passar para vocês aqui, olha, Romanos 12, para a gente poder dar uma olhada aqui nesse texto. Romanos 12, 5 a 21, 12. Perdão, Romanos 5, versículo 12. Então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui a versão, né? Tá aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, note, o primeiro Adão e o segundo Adão. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Vamos ver isso aqui, olha. Aqui, Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Lembra que eu falei? Para Paulo, o homem abriu a porta e o pecado entrou. Mas a graça de Deus é muito maior. E ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, note que esse texto já compara o primeiro Adão com o segundo Adão. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Então, estão percebendo aqui a diferença entre o primeiro Adão, o segundo Adão, de como o pecado entrou no mundo e corrompeu o mundo inteiro, e por causa disso todos os homens foram afetados, e agora Deus quer criar uma nova humanidade em Cristo Jesus. Jesus é o protótipo do novo homem. Portanto, assim como por um só pecado condenou, como um só pecado condenou todos os seres humanos, então é universal, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isto aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, para Paulo, note aqui, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui é o 12. E ele vai terminar dizendo, da mesma forma como o pecado dominou a humanidade inteira, agora Deus colocou um novo princípio e há justiça suficiente para todos. Mas será que todos vão crer? Vamos para frente. Vamos falar um pouquinho sobre a essência do pecado. Vamos falar sobre isso, porque esse assunto é muito interessante. Muitos acham que, por causa de Paulo usar essas palavras, ele tinha um fundo platônico. O que é que Platão dizia? Platão dizia que o corpo é naturalmente mau. Parece que Paulo está dizendo isso, né? Mas para Platão, a alma é naturalmente boa. A morte, então, é libertação do mal. Como é que se salva em Platão? Morrendo. Por quê? Porque se deixa esse corpo que é ruim. A alma se corrompe ao viver no corpo. Então, a morte é a libertação do mal ao sair do corpo, que é justamente onde a alma se liberta. Será que Paulo pensa assim? Não, Paulo não pensa assim. Para Paulo, o corpo humano não tem maldade em si mesmo. Este corpo foi corrompido. E essa corrupção ele chama de carne, que é a natureza humana, e o homem interior, que é o é o ser interior. Tanto a carne quanto o ser interior foram corrompidos pelo pecado. Notem, não é que a alma é naturalmente boa, como diz Platão. Não, para Paulo, a alma ela era naturalmente boa como o corpo. Os dois eram naturalmente bons em si, mas corrompeu-se o homem inteiro, o corpo e a alma.
A morte, então, não é uma libertação. A morte é consequência do pecado. A morte é o castigo do pecado. E o corpo e a alma vão ressuscitar em Cristo Jesus para uma vida eterna juntos. Então, note que Paulo não considera o corpo mal. O corpo pode ser resgatado. Para Paulo, a essência do pecado não é antropológica, como diria Platão. Platão diz, não, o homem foi criado assim, ou ele existe sempre desse jeito. Ele é mau, o corpo é mau por natureza, e a alma, coitada, ela cai no corpo e ela sai do mundo ideal, do mundo das ideias, e deixa de ser uma alma pura e é corrompida pelo pecado. Mas não se preocupe, não. Quando você morrer, você vai ser libertado disso. Perceba? Não é isso que Paulo diz. Inclusive, isso depois foi a doutrina gnóstica, adotou essa concepção platônica. Mas essa concepção platônica não é a concepção bíblica. E não é a concepção de Paulo. Para Paulo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Note, mesmo na carne, nós podemos vencer a carne. Mesmo no corpo, nós podemos vencer a carne. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele tinha a semelhança da carne pecaminosa, mas ele não estava contaminado pelo pecado. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo o pecado do ser humano, porque ele assumiu a natureza humana, então ele entrou no mundo onde o pecado está presente, embora ele não tenha sido contaminado pelo pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo de Deus vai pegar essa natureza transformada de Cristo e aplicá-la em nós. Portanto, a essência do pecado encontra-se não na natureza do homem, mas na relação do homem com Deus. Por isso que nós dizemos que é teológica a essência, e não antropológica. Então, olha só, a carne, então, é o homem à medida em que ele pertence ao modo de vida deste mundo e perece com ele. Já o corpo, livre da carne, pode ser transferido para a nova vida. Jesus veio ao mundo para nos dar essa nova vida. Conforme Romanos 8, 5 a 9, estar em Cristo ou estar no mundo é que faz toda a diferença. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Mas como é que eu recebo esse Espírito? Porque o pendor da carne me dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Note, é relação, pois não está sujeito à lei de Deus. Não pode estar, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ué, mas como é que eu sei se o Espírito de Deus habita em mim? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Basta eu estar em Cristo, que o Espírito Santo estará em nós. Por isso, o Verbo se fez carne. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, esse mundo que estava entregue ao pecado, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vamos ver na semana que vem o que Paulo pensa sobre a ira de Deus, sobre a corrupção do homem, sobre Romanos 7, o que ele diz em Romanos 7, e sobre a antítese com o judaísmo e a justificação pela fé
E todas essas coisas relacionadas à lei, e a lei como apoio para conduzir a Cristo, e Paulo, conforme o judaísmo e o Antigo Testamento. Então, percebam que nós ainda temos muita coisa para estudar e para aprender. Vamos voltar aqui, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus faça a diferença. Eu sei que esse assunto é muito denso, por isso está gravado. Você pode ouvir e assistir muitas vezes ainda. Deus te abençoe, em nome de Jesus.